Este é um vídeo de revisão para a prova do segundo bimestre. O tema de hoje será razão e proporção. Começamos entendendo o que é razão. Observe esse gráfico aqui, obtido no site do IBGE, que diz o seguinte: se o Brasil tivesse 100 pessoas com 25 anos ou mais de idade, seríamos 40 sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, 13 com ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto. Vamos atentar para esta informação aqui. Existem outras, tá? Mas vamos focar nesta. Existem 13 pessoas com ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto. Então, se esse país fictício, né, que tivesse apenas 100 habitantes com mais de 25 anos de idade, haveriam apenas 13 pessoas que teriam concluído o ensino fundamental. Muito bem. É frequente a gente usar a divisão entre dois números para servir como um indicador numérico. Isso às vezes é chamado de índice, né? É o índice de algum fato. Neste caso aí, apenas 13 em cada 100 brasileiros com mais de 25 anos de idade têm ensino fundamental completo. A gente escreve assim, né? 13 sobre 100. Então é uma divisão entre dois números. Tá? E 13 sobre 100 é 13 centésimos, é o mesmo que 13%. Né? Esse é o conceito de porcentagem, né? Fica bem claro assim através desse exemplo. Então, vamos ver um outro exemplo aqui no mundo do esporte. Né? Em um jogo de basquete, o índice de aproveitamento em arremesso de um jogador pode ser medido fazendo-se a divisão. Olha só, a palavra razão sempre está associada à divisão, né? Então, fazendo-se a divisão do número de arremessos convertidos pelo número total de arremessos feitos. Durante um torneio, certo jogador acertou 95 vezes em um total de 135 arremessos. Então a gente representa isso como 95 sobre 135, né? 95 arremessos em um total, aliás, 95 acertos, né? Em um total de 135 arremessos. Então, esse método de usar a divisão para indicar quantas vezes uma quantidade A deve ser considerada, quer dizer, no caso do numerador, né? Em relação a uma unidade B de referência, que é o denominador. Isso é denominado razão de A para B, ou razão entre A e B. Tá? A e B aqui estão representando quantidades, né? Números. A razão de A para B é indicada por A sobre B, que a gente fala A para B. Ou então assim, A dois pontos B, que também se lê A para B. O número A é chamado de antecedente e o número B chama-se consequente. Um exemplo para esclarecer melhor as coisas, né? No último ano, certa empresa teve uma renda bruta de 160 mil reais. No entanto, foram gastos 100 mil reais com pagamento de funcionários, impostos e outras despesas. Calcule a razão entre, letra A, as despesas relacionadas à renda, letra B, o lucro em referência à renda. Bom, as despesas relacionadas à renda, a gente já viu aqui no texto que ele teve uma despesa de 100 mil reais, né, para pagar funcionário e outras despesas. E ele lucrou, aliás, a renda dele, né, foi de 160 mil reais. Então isso vai dar 100 mil sobre 160 mil. Se a gente fizer uma simplificação, né, cortando aí esse monte de zeros aí, a gente vai obter uma fração bem mais simples, que é 10 sobre 16, que também pode ser simplificada. Né, vai dar 5/8. Agora, na letra B, ele fala do lucro em referência à renda. Bom, primeiro vamos entender o que é lucro, né? Lucro é definido como sendo a receita menos as despesas, né? Aquilo que se ganha menos aquilo que se gasta. Tá? Isso, o que sobra é chamado de lucro. Então, vamos ver. O lucro dele, na verdade, né, aqui no texto não está dizendo, mas se você considerar que ele ganhou 160 mil e gastou 100 mil, então 160 mil menos 100 mil vai dar 60 mil. Então o lucro dele foi de 60 mil. Tá? Em relação à renda que ele teve,
que ele teve, que foi de 160 mil, vai dar esta razão aqui, 60 mil para 160 mil. Uma vez mais, cortando esse monte de zero, fazendo as simplificações, nós obtemos 6 sobre 16, que também dá para reduzir um pouco mais, e obtemos finalmente 3/8. Partimos então para o conceito de proporção. Toda vez que, ao comparar duas razões, verificarmos que elas são iguais, então dizemos que essas razões formam uma proporção. Vamos ver um exemplo aqui, né? Uma certa cidade tem 50 mil habitantes com mais de 25 anos de idade. Um levantamento da Secretaria de Educação constatou que haviam 6.500 desses habitantes com apenas o ensino fundamental. A razão que representa esses dados é, vamos verificar aqui, né? Nós temos 6.500 habitantes com mais de 25 anos de idade que têm apenas o ensino fundamental, em um total de 50 mil habitantes da cidade. Tá? Simplificando, né? Vamos obter 13 sobre 100. Olha só, 13 sobre 100 é a mesma razão obtida pelo IBGE em território nacional, né? Naquele exemplo inicial que a gente viu. Tá? Então, essa igualdade, né? Aqui, observe que a gente tem uma igualdade entre duas razões. 6.500 para 50 mil é a mesma coisa que 13 para 100. Tá? Então, essa igualdade forma uma proporção. Agora, a gente lê assim, olha, 6.500 está para 50 mil, assim como 13 está para 100. Um outro exemplo, 2 carros do tipo flex, né? Para quem não sabe, carros flex são aqueles que podem usar uma mistura de etanol e gasolina. Tá? Então, 2 carros do tipo flex chegam a um posto para abastecer. O carro A abastece com 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina. Já o carro B pede 12 litros de etanol e 48 litros de gasolina. Calcule as razões de ambos os carros. Então vamos ver, né? Para o carro A, ele comprou 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina, né? Fez a mistura. Se a gente simplificar, isso vai dar 1/4. Vamos ver o que acontece com o carro B. Afinal, o carro B pediu 12 litros de etanol, né? Então, 12 litros de etanol para 48 litros de gasolina. Fazendo a razão aqui e simplificando, né, vai dar 6 sobre 24, que é a mesma coisa que 1/4. Então, vejam bem, aqui deu 1/4 e aqui também deu 1/4. Tá? Então, isso mostra que 10 para 40 é a mesma coisa que 12 para 48. Afinal de contas, ambos, ao reduzir, deu 1/4, né? Então, como as duas razões são iguais, podemos dizer que essa igualdade é uma proporção. Tá? Então, olha, 10 está para 40, assim como 12 está para 48. A definição de proporção é o seguinte, olha, proporção é uma igualdade entre duas razões, né? A propriedade fundamental das proporções é uma propriedade que vocês já conhecem. Tá? De uma forma genérica, as proporções são representadas por A está para B, assim como C está para D. Ou então dessa outra forma aqui, né? Agora, A, B, C e D está representando aqui números, né? Isso aqui é uma generalização. Então, A, B, C e D estão representando números, tá? Mas são números racionais, excluídos o zero. Tá? Esse asterisco aqui significa que não vale zero. Tá bom? Muito bem. Os números A e D são chamados de extremos. Vamos entender isso, tá? A e D, olha, o primeiro e o último, são chamados de extremos. E os números B e C, que são esses daqui, olha, B e C, né, chamam-se meios. Nessa outra anotação aqui dá para a gente perceber melhor, olha só. A e D são os extremos, realmente, olha, eles ficam nas extremidades, né, no início e no fim. Enquanto B e C ficam no meio, tá? Então eles são chamados de meios, tá bom? A propriedade fundamental diz o seguinte, olha, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? Isso é uma velha conhecida, né? Tenho certeza que você, pelo menos uma vez na vida, fez aquele recurso de multiplicar em cruz, né? Multiplicar cruzado, na hora de resolver aí alguma equação de primeiro grau. Tá? Então isso está de acordo com essa propriedade.
Então, se A está para B, assim como C está para D, isso implica que A vezes D é igual a B vezes C. Né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos ver com um exemplo, né? Observe as proporções e veja como vale a propriedade fundamental. Por exemplo, um exemplo numérico, né? 3 está para 4, assim como 12 está para 16. Então, 3 e 16 são os extremos, 4 e 12 são os meios. Se a gente multiplicar, ó, 3 vezes 12 vai dar 48, né? E 4 vezes 12 também dá 48. Tá? Então, houve a igualdade aí. Tá? Da mesma maneira aqui, olha, 4 vezes 45 dá 180. E 9 vezes 20 também dá 180. Tá? E finalmente, olha, 5 vezes 72 vai dar 360. Então isso vai dar igual, ó, 8 vezes 45, né, vai dar 360 também. Vamos ver então as transformações. Tá? É uma coisa interessante isso, porque com base na propriedade fundamental, né, que a gente acabou de ver, é possível transformar uma proporção mantendo a equivalência das seguintes maneiras. Vamos ver aqui. Primeiro, invertendo as razões. Se eu tenho essa proporção aqui, olha, 3 está para 4, assim como 12 está para 16, eu posso inverter as razões, né, virar ela de cabeça para baixo, olha, botar o 4 em cima e o 3 embaixo. Mas eu tenho que fazer a mesma coisa no outro membro. Né? Então o 16 vai para cima e o 12 vai para baixo. Então, invertendo as razões, a igualdade permanece. Continua valendo aquela regra, né? 4 vezes 12 é igual a 3 vezes 16. Tá? Uma outra maneira de transformar é permutando os meios. Tá? Em matemática, a palavra permutar significa trocar de posição. Tá? Então vejam, quem são os meios? Os meios são 4 e 12. Tá? Se eu trocar de lugar esses meios, o 12 vai vir aqui para baixo e o 4 vai vir aqui para cima. Então vai ficar assim, ó, 3 está para 12, assim como 4 está para 16. Tá? Não há problema nenhum em você fazer essa permutação dos meios. Da mesma maneira, também podemos permutar os extremos, tá? Que são 3 e 16. Olha, o 16 pode vir para cá e o 3 vem aqui para baixo. Tá? E a gente forma essa nova proporção aqui, que também continua valendo. E finalmente a gente pode permutar os dois ao mesmo tempo, né? Tanto os meios quanto os extremos. Tá? Isso também não vai alterar em nada o valor da proporção. Tá? Você pode perguntar assim, mas para que eu vou fazer isso? Bom, existem muitas situações, muitos problemas que a gente resolve aí que envolve essa questão de proporcionalidade, né? Onde a gente necessita fazer essas mudanças. Tá? Então, se a gente não tiver conhecimento de que isso é válido, né, a gente pode, assim, de repente, perder uma oportunidade de resolver o exercício facilmente. Tá? Agora, existem outras propriedades, tá? Não são apenas aquela propriedade fundamental. Uma delas, aliás, importantíssima, essa daqui, que diz o seguinte, olha, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo ou o primeiro termo, assim como a soma dos dois últimos termos está para o quarto ou o terceiro termo. Bom, em forma de texto assim é meio complicado entender, eu reconheço isso. Tá? Mas se você verificar aqui em símbolos, fica fácil. Olha. O primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Então, a soma dos dois primeiros termos é A mais B, como está aqui. Olha, A mais B está para o segundo termo. O segundo termo é B. Então, A mais B está para B, assim como, da mesma maneira, eu somo esses dois aqui. Olha, C mais D está para esse de baixo aqui, que é o quarto termo. Então, C mais D está para D. Tá? E é possível e desejável fazer isso. Tá? Tem situações que a gente precisa assim, resolver certos problemas, que essa propriedade aí ajuda e muito, tá bom? Muito bem, vamos ver aqui, olha, um exemplo numérico, se você quiser testar aí, você vai ver que eu posso somar, olha, se 3 está para 4, assim como 12 está para 16, eu posso somar 3 mais 4 está para 4, assim como 12 mais 16, olha, está para 16. Eu vou obter esta nova proporção aqui, que é 7 para 4, assim como 28 para 16, tá? Que parece que não tem nada a ver com essa outra, tá? Mas na verdade tem sim. A proporcionalidade se mantém. Se você multiplicar o produto dos extremos, vai dar igual ao produto dos meios. Tá? A outra alternativa é fazer desta forma aqui. Ó. A mais B está para A, ou seja, está para o primeiro termo,
assim como C mais D está para C, que é o terceiro termo. Tá? Um exemplo numérico você pode verificar, vai dar também a mesma proporcionalidade. Bom, a segunda propriedade é idêntica à anterior, só que agora é com a diferença. Tá? Eu não vou nem aqui perder tempo. Caso você queira, você faça uma pausa, tá? Nos exemplos aqui, olha, nos exemplos numéricos, faça uma pausa e constate que isso é verdade. Tá? O único problema aqui é porque vai dar números negativos, mas aí não tem problema. O número negativo é um número como outro qualquer. Tá? Aqui vai dar menos 1 está para 4, assim como menos 4 está para 16. Tá? Não há nenhum problema em ter se tornado negativo aqui. O importante é que se você efetuar o produto dos extremos, vai continuar sendo igual ao produto dos meios. Tá? Isso também vai acontecer nessa parte aqui de baixo. Então essa é a segunda propriedade. Você viu que as duas são idênticas, né? A primeira e a segunda propriedade. A única diferença é que aqui aparece a palavra diferença. Tá? Muito bem, essa você tem que estar assim, muito bem lembrado. Tá? Que é a terceira propriedade. Que ela diz o seguinte, olha, a soma dos antecedentes, lembra dessa palavra que eu falei no início do vídeo, né? A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Tá? É mais fácil entender em símbolos, como está aqui. Então você pode somar, ó, A mais C, tá vendo? Ó, A mais C, e formar uma razão com B mais D. Tá? Essa razão continua sendo igual às razões anteriores, C para D e A para B. Tá? Veja um exemplo numérico aqui, tá? Se você quiser verifique, né? 3 mais 12 está para 4 mais 16. Ora, 3 mais 12 é 15, 4 mais 16 é 20. Tá? Então, se você fizer uma simplificação, você vai obter 12 sobre 16, né, que é a primeira, essa daqui, é 12 sobre 16, a segunda razão, que também, se simplificar, você vai obter 3 para 4, que é a primeira. Ou seja, não altera em nada se você fizer estas somas aqui. Tá? Isso ajuda muito a resolver determinados problemas. A quarta propriedade é a mesma coisa, só que ao invés de soma, a gente vai fazer a diferença. Tá? Mesma coisa, você pode fazer uma pausa aí se quiser e fazer a verificação aqui. Tá? Lembrando que nesses casos, às vezes acontece de os números serem negativos. Mas fique tranquilo porque a proporcionalidade se mantém. Tá bom? Para finalizar o vídeo de hoje, vamos tratar de um assunto aqui muito interessante chamado proporção múltipla. Tá? Se você prestou atenção aí nessa última propriedade que eu apresentei, então verifique o seguinte, olha, quando temos uma igualdade formada por 3 ou mais razões, a denominamos de proporção múltipla. Tá? No exemplo anterior, nós tínhamos duas razões, né? A igualdade entre duas razões, todas as propriedades se aplicaram a ela. Mas isso também vale, tá, para 3 ou mais razões. Né? Por exemplo, aqui, 3 está para 4, assim como 6 está para 8, assim como 9 está para 12. Tá? Isso aqui forma uma proporção. Se você aplicar a propriedade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios aqui, e aplicar também o produto dos extremos é igual ao produto dos meios aqui, você vai verificar que formam proporções. Portanto, isso aqui é uma proporção múltipla. Tá? Então, simbolicamente, a gente pode representar assim, ó, A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F. Tá? Se isso ocorrer, né, se for, então são válidas essas seguintes relações que eu vou mostrar agora. Tá? Por exemplo, você pode somar, tá? Aqui, olha, A mais C mais E, né? Aqui em cima, A mais C mais E, e formar uma razão com os denominadores B mais D mais F. Né? Então, isso também vai formar uma proporção com os termos originais, A para B, C para D e E para F. Tá? Isso também é uma de grande ajuda na resolução de problemas. Observa que isso também é válido em outras situações, como esta aqui, onde você tem A mais C menos E,
para B mais D menos F. Também continua valendo a proporção. Tá? Igualmente, A menos C mais E sobre B menos D mais F. Também continua válida. E finalmente, quando você tem a subtração de todos eles aqui, como A menos C menos E está para B menos D menos F. Tá? A gente poderia fazer aqui uns exemplos, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar por aqui, tá? E vou preparar assim uns exercícios, né? Para que você pratique um pouco todas essas propriedades que a gente viu hoje. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.